O Anderson perguntou, não sei se vocês já falaram sobre, mas como foi a experiência de estar na Espanha durante os episódios com o Vini Júnior? Vocês sentem algum impacto no país ou foi algo específico? Gente, pra quem não sabe, pra quem, né, assunto bom, caiu de paraquedas no mundo, o Vinícius Júnior, um jogador que veio do Flamengo para jogar no Real Madrid, ele tem passado por vários episódios de racismo nos estádios de futebol. E ele sofreu por várias, e tem sofrido, e ele até fez a ironia, né, de mais um episódio isolado de racismo, né? Número 19, na Espanha, né? Episódio isolado de número 19 na Espanha. E assim, isso serviu pra gente entender algumas coisas, não aceitar, mas entender como a conversa sobre racismo no Brasil está muito mais evoluída do que aqui na Espanha. Existem motivos para isso. A presença de pessoas negras na Espanha tem motivos diferentes da presença de pessoas negras no Brasil. A gente tem uma herança escravocrata. Muitos dos negros do Brasil são descendentes de escravos que foram levados à força para o Brasil e sofreram muito, lutaram muito e continuam lutando muito por isso. Aqui, a presença de negros é diferente. Apesar da Espanha, né, ter participado dessa economia escravocrata, nós não temos aqui na Espanha descendentes de escravos, ou pelo menos assim, não é natural encontrar-se, né, descendentes de escravos que vivem na Espanha. Então, os negros que estão na Espanha são geralmente imigrantes africanos. Eu posso estar generalizando, mas essa é a minha percepção, tá? São imigrantes africanos que geralmente não se misturam muito com a cultura, então acabam sendo segregados. E vêm trabalhar aqui na Espanha, né, mano? E vão buscar empregos, ou vão buscar subempregos, vão trabalhar vendendo coisas na rua, fazendo sua arte, alguma coisa assim, para conseguir uma graninha. E muitas vezes essas pessoas não se fixam, elas trabalham por um tempo, depois vão para outro país, vão para a França, vão para outros países da Europa e tentam ganhar a vida da maneira que podem. Então é uma grande dificuldade que a gente tem de lidar com os espanhóis nesse sentido. Dentro da igreja a gente tem uma percepção diferente, a gente eles entendem muito melhor a nossa responsabilidade social, de como isso pode acontecer, mas em geral eles não entendem o que eles fazem, por exemplo, com o Vini Júnior no estádio como uma questão racista. Para eles aquilo não é racista, para eles aquilo é a gente não tá passando pano, quero só falar de novo. A nossa percepção é racismo, é horrível, a gente não gosta, a gente se pronunciou inclusive nas redes sociais, a gente se pronuncia com os nossos amigos espanhóis, isso pra gente é, assim, intolerável completamente. Mas na cabeça deles é simplesmente uma provocação de futebol. É uma provocação. Ele não aguenta provocação, o futebol é assim, a gente provoca um ao outro mesmo e vai tocar nos pontos débeis da outra pessoa, não que racismo seja, mas, né, pensando nessa coisa de que se ofende, eu vou fazer isso que eu quero desestabilizar o adversário. Mas, por outro lado, o que o Vini Júnior tem feito na Espanha, na mentalidade, tem sido algo fascinante, assim. Essa luta dele é algo sem precedentes, assim. Ele veio para balançar as estruturas. E as pessoas têm questionado isso, sabe? Os meios de comunicação têm sido contra essas atitudes, têm se levantado, têm se pensado em leis, têm se punido essas atitudes racistas para que sirva como exemplo para que as pessoas vejam, não, isso não é uma brincadeira, isso não é uma simples provocação. Isso é racismo e precisa ser combatido. E pra vocês terem ideia, assim, a primeira vez que aconteceu, assim, muito forte, né, que foi no estádio de Valência, que teve até a torcida gritando, ele no ônibus, tudo aquilo que eu acho que deu o maior boom, apesar de que já tinha acontecido outros casos. Mas esse caso de Valência foi muito forte. Eu lembro que no dia seguinte, eu liguei a televisão e falei, vamos ver o que o jornal tá falando sobre o caso do Vinícius Júnior. Demoraram um tempão pra falar. Falaram primeiro da princesa, da Espanha, que da roupa da princesa, que ela foi vista em público. Aí, com relação ao Vinícius Júnior, eles falaram uma coisinha muito pequena. Eles falaram que o Vinícius Júnior era provocador e que tava vendo isso como racismo, mas que era brincadeira de esporte, né? E todos os jornalistas falando, não, mas isso é esporte, você faz parte, o Vinícius Júnior tá exagerando, tá querendo chamar atenção pra ele e tal, sabe? Essa foi a primeira notícia que eu vi. Eu lembro que eu fiquei muito chocada, fiquei indignada, falei, gente, como assim, sabe? E aí, depois, agora, né, teve um outro episódio, agora em Sevilha, faz o quê? Tem um mês e pouquinho. Aí eu liguei a televisão, aí a gente já viu que o negócio mudou, sabe?
de que não, a Espanha não pode mais fazer isso, ela tem que se preparar para receber o Mundial, sabe? Então eu acho que ainda tem muita coisa. Sim, mas foi que legal, trabalhar, porque sabe? nesse último caso, pelo menos do último que eu fiquei sabendo, que foi em O de Sevilha, Sevilha? o cara, ele da torcida, né, ele ficou fazendo aquele gesto como se estivesse imitando um macaco, e os torcedores em volta foram em cima dele, pra ele parar com aquilo, sabe? Eu não sei se por medo de punição ou alguma coisa, mas eles viram, sabe? Já viram que tinha uma coisa errada e tentaram fazer isso parar, e chegou a polícia, e deteve o cara, eu não sei quanto tempo ele ficou detido e tal. Então você vê uma evolução. Pode ser que ele esteja começando a pensar, não, é uma brincadeira que passou do ponto e talvez ainda não chegaram a pensar nisso como racismo, mas estão no caminho, entendeu? E despontando jogadores negros, né? E tem vários que vêm da África, tem os brasileiros também, que estão despontando e trabalhando na Espanha, vão chamar mais atenção com relação a isso. E eles precisam realmente se movimentar. Então é uma luta constante, né, de lidar com o diferente, de entender o diferente como semelhante, né? E isso é de todos os dias.